Sua vida é sua vida. Não deixe que ela seja esmagada na fria submissão. Esteja atento. Existem outros caminhos. E em algum lugar ainda existe luz. Pode não ser muita luz, mas ela vence a escuridão. Esteja atento. Os deuses vão lhe oferecer oportunidades. Reconheça-as, agarre-as. Você não pode vencer a morte, mas você pode vencer a morte durante a vida, às vezes. E quanto mais você aprender a fazer isso, mais luz vai existir. Sua vida é sua vida. Conheça enquanto ela ainda é sua. Você é maravilhoso. Os deuses esperam para se deliciar em você. Esse poema lindo que eu acabei de ler se chama O Coração Risonho e é do Charles Bukowski. E quem conhece o trabalho do Bukowski como poeta fica surpreso quando se depara com os romances dele. É que, diferente dos poemas que ele escreve, nos seus romances ele não tem a menor preocupação em enfeitar o seu texto. Ele vai dizer o que tem que ser dito de forma crua, sem asepsia, sem dar a entender. Nos romances de Bukowski você não vai ficar na dúvida pensando o que ele quis dizer com isso, o que ele quis dizer com aquilo. Não. Ele vai dizer o que tem que ser dito e você vai entender o que ele disse. E ponto. Então, não se admire com as palavras chulas, com os palavrões, com a forma como ele vai descrever as mulheres, como ele vai falar sobre sexo, enfim, com a forma como ele vai falar da própria história. Ficou interessado? Então vem comigo conhecer, esse misto quente que vai mexer com você. Antes de esquentar essa chapa, eu quero agradecer de todo o meu coração a todos aqueles que se inscreveram no canal Momento Literário. Somos 1000 seguidores. Muito obrigada, gente! E para o canal continuar crescendo, não esqueça de se inscrever, curtir e comentar, ok? Então vamos lá! O livro Misto Quente foi escrito em 1982 e é o 4º romance escrito por Bukowski. Porém, para você que ainda não leu nada sobre esse autor, eu aconselho que comece por aqui. Porque nesse romance, Bukowski vai contar a história de Henry Chinaski, que é um alter ego dele. Então, esse é um livro autobiográfico, que vai narrar a história da infância, da adolescência e da juventude dele. Essa história se passa no período entre guerras dos Estados Unidos, onde a situação financeira no país não está nada boa. Então, Henry Chinaski, que é o personagem principal dessa história, vai viver ali em Los Angeles com sua família numa condição financeira muito precária. A família de Chinaski é uma família onde nós temos um pai extremamente violento que vai espancar o filho pelos motivos mais banais. E ele vive ofendendo o filho, tratando o filho como um lixo. E por sua vez também trata a mãe muito mal, ele não aceita nada do que ela diz, vive reprimindo ela. A mãe, por outro lado, é uma mulher extremamente omissa, que não defende, que não protege o filho contra a violência do pai e, na minha opinião, ela até meio que é cúmplice dessa violência, uma vez que ela não interfere, que ela deixa a coisa correr solta e não protege o filho. Então Chinaski vai ter uma infância e uma adolescência marcados por uma violência desmedida, por falta de amor, por falta de afeto. E quando chega a hora de Chinaski ir para a escola, ele vai ter uma imensa dificuldade de se relacionar com as outras crianças. Ele vai ter uma dificuldade enorme com os relacionamentos interpessoais. Então Chinaski vai crescendo nesse contexto e vai se tornando uma pessoa cada vez mais dura, mais fechada, mais desconfiada. Para ele ninguém presta. E daí meio que para se proteger, se defender desse mundo hostil, ele vai desenvolver uma violência, onde tudo para ele vai ser resolvido no tapa. Então as coisas para Chinaski não vão nada bem e não vão ser nada fácil durante toda essa história. E para piorar a situação,
quando Chinaski entra na adolescência, ele desenvolve uma doença onde o corpo dele fica cheio de espinhas. Mas não são aquelas espinhas comuns que nós estamos acostumados a ver, não. São verdadeiros caroços que incham, ficam cheios de pus e pelo corpo inteiro. E para vocês terem uma ideia, o tratamento que Chinaski vai ser submetido para curar essas espinhas consiste em cortar essas espinhas, furar, né? Espremer todo o pus e cauterizar essas feridas. Ou seja, o corpo dele vai ficar cheio de feridas, cheio de marcas, né? Isso faz com que ele tenha autoestima ainda mais baixa, né? Como se não bastasse toda a violência que ele sofre durante a vida toda, como se não bastasse a história de vida dele, né? Que já o deixaria com a autoestima baixa. Essa questão do corpo dele, né? Da aparência, também vai mexer muito com ele e vai fazer com que ele não se aproxime das meninas, com que ele não tenha um relacionamento afetivo e que ele não queira jogar beisebol na escola. Então isso vai mexer demais com a vida, né? Com a autoestima desse menino. Então nesse livro, embora vá falar da vida de um adolescente, nós não vamos ter um romance adolescente, né? Nós não vamos ver em momento algum Chinaski se referindo a uma menina de uma forma respeitosa ou romântica, de jeito nenhum. Ele sempre vai tratar as mulheres de uma forma muito, sabe, feia, muito sexual, sempre olhando, né, para o lado sexual da coisa, nunca para o romântico. E para vocês terem uma dimensão da forma como o Chinaski trata as mulheres, como ele enxerga as mulheres, na escola, enquanto as professoras estão dando aula, Chinaski está viajando, pensando na professora, olhando para as pernas da professora, observando o corpo, ou seja, ele não vai prestar atenção em nada do que a professora está falando e vai ficar observando outras coisas que não estão, né, na matéria. E quando uma professora se dirige a ele, seja para dar uma bronca, sei lá, para chamar a atenção dele ou para falar alguma coisa, sei lá, ele sempre vai achar que essa professora está interessada nele. Então, para ele, sempre vai ter uma outra intenção, ele nunca vai enxergar um momento de afeto ou de troca de uma professora, ou seja, de quem quer que seja, como simplesmente um carinho, um conselho. Não, ele sempre vai achar que tem algo além, no caso da professora, que a professora está dando mole para ele. Bem, tem uma parte nessa história bem interessante, que é um momento onde o presidente dos Estados Unidos vai visitar a cidade onde Chinaski mora e a professora passa um trabalho, uma redação sobre essa visita do presidente. Mas no dia da visita, Chinaski não pode ir porque o pai dele não deixa ir, porque ele precisa fazer lá um afazer de casa e o pai dele não deixa o menino ir para a escola, mesmo sabendo que ele ia ter trabalho para apresentar. Então o que Chinaski vai fazer? Ele vai criar uma história sobre a visita do presidente dos Estados Unidos. E no momento em que a professora lê essa história, ela gosta tanto do que Chinaski escreve, mesmo sabendo que aquilo não aconteceu, ela lê essa redação de Chinaski diante de toda a turma. E no final ela chama Chinaski e pergunta, né, você foi à apresentação? E o menino diz que realmente ele não foi, mas a professora não vai diminuir a nota do garoto, ele vai ficar com a nota máxima de qualquer maneira, porque afinal de contas a professora até se emociona com o que Chinaski escreve, então ele recebe essa nota máxima e permanece mesmo assim. Então nesse momento Chinaski vai encontrar um talento, vai descobrir um talento, né, que ele até então não sabia que tinha. E olha que interessante o que ele diz. Era isso que eles queriam, mentiras maravilhosas. Era disso que eles precisavam. As pessoas eram idiotas. Seria fácil para mim. Então esse livro vai tratar do desenvolvimento do Chinaski, lembrando que Chinaski é alter ego do próprio Bukowski, que vai tratar do desenvolvimento dele enquanto escritor. E daí Chinaski vai procurar refúgio para o seu sofrimento, para toda a sua angústia na literatura. E daí ele vai ler os clássicos, ele vai ler Dostoiévski, ele vai ler os russos, né? Ele vai buscar refúgio para sua... Daí Chinaski começa a pensar em ser um escritor.
mas ele não vai ali se considerar bom bastante, bom o suficiente como os grandes escritores, os quais ele está acostumado a ler, né? Então ele vai ficar ali procurando o seu espaço, tentando encontrar a sua voz. Bem, então, gente, o tempo vai passando e Tinaski vai se embrenhando numa vida marginal de álcool, brigas, mulheres de ocasião, vadiagem e, ao mesmo tempo, vai crescendo como escritor e o seu talento literário vai florescendo e ele vai cada vez mais buscando companhia mesmo, companhia na literatura. Então, gente, recapitulando, escrever as coisas de uma forma direta, dura, crua, sem enfeitar, é uma marca da escrita de Bukowski. Você vai ter sentimentos, durante essa leitura, sentimentos variados. Você vai sentir raiva, você vai sentir nojo, dor, você vai sofrer com o personagem, com a dor que ele está sentindo, você vai ficar com raiva, muitas vezes você vai ter raiva dele, raiva da violência que ele sofre, raiva da forma como ele encara a vida, como ele vai se transformando numa pessoa fria, cínica. Enfim, esse livro vai despertar em você vários sentimentos. Enfim, vai fazer você ter um turbilhão de emoções que vão te prender. Você não vai querer parar de ler esse livro. Você vai querer ir até o fim, porque você vai dizer, não, peraí, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma esperança, né? Então você vai ler até o fim, você vai ficar preso a essa leitura. Mas o mais interessante nisso tudo é que Bukowski, embora tenha uma forma de escrever tão dura, fria, muitas vezes até desleixada, ele consegue transformar suas bebedeiras triviais, suas angústias de adolescente, transformar tudo isso em arte. Sim, a linguagem dele é chula, ele fala um monte de palavrões no livro. Mas se você tirar esses palavrões, no final das contas, você vai ter uma obra genial que exemplifica o dia a dia de um homem comum, um homem que poderia estar em qualquer lugar, em qualquer esquina. E sim, gente, eu recomendo a leitura de Misto Quente, sim. Vale muito a pena. Vale a pena você conhecer esse autor, vale a pena você ter a sua própria opinião sobre esse autor. E se você ainda não conhece nada sobre o Bukowski, já tem vídeo no canal vai aparecer aqui no card, você pode clicar em cima e você pode conferir a resenha sobre a vida de Bukowski. Para quem não conhece nada sobre ele, é super legal conferir. Tá legal, gente? Então é isso, gente. Para você que já leu Misto Quente ou qualquer outra obra de Bukowski, comenta aqui, deixa aqui seu comentário. Fala para mim como foi sua experiência, se você gostou, se você não gostou, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!